Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para comentar a prova de literatura da segunda fase do vestibular da Unicamp 2012. Olha, pessoal, foi uma prova que eu não diria muito fácil, não. A prova foi um pouquinho complicada em relação às provas dos anos anteriores. Uma ou duas questões razoavelmente fáceis e umas 4 questões que complicaram um pouquinho a vida dos nossos candidatos. Com certeza, os nossos alunos não tiveram grande dificuldade, mas provavelmente muita gente perdeu tempo nessas questões. Então, foi uma prova trabalhosa, com muitos textos, então ela passou um pouquinho daquele limite de tempo hábil que a gente tem numa prova da Unicamp de literatura. Muito bem, o que a gente comentou foi o seguinte: dos 9 livros relacionados na lista obrigatória da FUVEST, 7 apareceram na prova. Ficaram de fora Capitães da Areia, de Jorge Amado, e O Curtiço, de Aloysio Azevedo. Então, vamos lembrar, pessoal, que uma das questões foi coletiva e as demais questões individuais sobre os livros. A primeira questão nossa foi uma questão aí que vocês estão vendo aí do Vinícius de Moraes, né, do poema do Vinícius de Moraes, uma questão esperada na prova, nós já sabíamos que ia cair, foi alertado para os meninos, né, pessoal, olha, Vinícius está aí na segunda fase da FUVEST, da Unicamp e da FUVEST, e com certeza isso foi confirmado. Bom, então vem um texto bastante interessante do Vinícius, a gente esperava um texto de conteúdo social, de conteúdo crítico, que foi realmente o que aconteceu. Vem aí então o poema Balada Feroz, um trecho do poema, e perguntava para vocês, como é próprio do modernismo poético, os versos acima contrariam a linguagem mais depurada e as imagens mais elevadas da lírica tradicional. Como podemos definir as imagens predominantes em Balada Feroz? A que se referem tais imagens? Bom, pessoal, essas imagens são imagens antilíricas. Tipicamente, está presente aí a linguagem escatológica. Então, nós podemos observar em algumas dessas expressões, como, por exemplo, podridão das latrinas e das fossas, decomposição dos campos de guerra, tumefações, comem as fezes verdes das estradas, apodreçam como porcos e pus, dão um exemplo dessa linguagem escatológica, desse conteúdo antilírico, dessa tendência tipicamente modernista que influencia esse poema de Vinícius de Moraes. Ao contrário do formalismo da maioria dos poemas da antologia poética, especificamente em Balada Feroz, nós temos a presença da modernidade. Os versos livres, né, os versos brancos, denunciam essa tendência modernista. A letra B perguntava, qual é o papel da poesia e do poeta diante da realidade representada? É bom lembrar que Vinícius é um poeta engajado, então em momento algum ele acredita que o poeta e a poesia possam se alienar da realidade circundante, dessa realidade sórdida, desse ambiente sórdido que toma conta de todo o poema. Entretanto, a poesia tem um papel de quê? De trazer a esperança, de trazer o elemento puro. Então a gente comentou o seguinte, o poema, que é uma metalinguagem, claro, está falando da própria poesia e do poeta, contempla o papel do poeta e da poesia diante da realidade sórdida do mundo. Segundo o eu lírico, a missão do poeta é cantar, ou seja, fazer um poema puro para um mundo sem qualquer pureza. O poema terá o papel de lutar contra todas essas impurezas e as injustiças do mundo, sem, entretanto, alienar-se desse mesmo mundo. Ok? Então, uma questão que eu acredito tenha sido muito tranquila para todo mundo, né? Uma questão basicamente analítica com relação à poética de Vinícius de Moraes. A questão 8 traz aí Iracema, de José de Alencar. Então, mais uma vez, a presença dos bichinhos, dos animais, na literatura da Unicamp. Dessa vez, nós vamos contemplar também o cão Japi, né? Que foi dado de presente a Martim, exatamente pelo melhor amigo dele, que ele fala que é irmão de sangue dele, né? Eles têm um pacto de amizade que é exatamente o personagem principal para a gente aqui, Poti. Poti deu o cão Japi de presente para Martim com que intenção? Amizade. Então, pergunta a questão, explique o papel simbólico desempenhado pelo cão. Ele simboliza o quê? A amizade e a fidelidade. Ele projeta a figura de Poti para Martim. E a B, explique o papel simbólico desempenhado pela jandaia, ou ará. Então, a jandaia, ela está ligada à figura de Iracema, como o texto vai mostrar para vocês. Vamos lembrar que o livro, já no capítulo 2, já abre exatamente mostrando a Iracema brincando com a jandaia, com a ará, né? Que ficava depois repetindo o nome dela, Iracema, Iracema, aquela coisa assim, bem da ligação selvagem entre os dois elementos. A Índia, né? Tabajara, lembrando que Iracema simboliza a natureza brasileira. Então, perguntas, qual o papel simbólico desempenhado pela jandaia? A jandaia simboliza
a vida selvagem, a natureza pura, a natureza brasileira. Por isso que ela está presente nos momentos que Iracema está afastada de Martim. Toda vez que Martim se afasta de Iracema, a jandaia vai aparecer. Quando ele vai para a guerra com Poti, não é isso? Lutar contra os holandeses, expulsar os holandeses, lutar contra os tabajaras, nós vamos ver que a jandaia retorna à presença de Iracema. Morre Iracema, a jandaia ainda continua algum tempo, não é isso? Chamando pelo nome dela. Muito bem? Ok, pessoal? Tranquila também. Essa foi a outra questão considerada pela nossa equipe fácil, né? Dentro da prova da Unicamp 2012. Vamos ver então a seguinte. A seguinte foi extraída aí de Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Texto bastante manjado é a passagem do Fidalgo e a passagem do Sapateiro. Então pergunta-se, por que razão específica o Fidalgo é condenado a seguir na barca do inferno? E o Sapateiro? Bom, o Fidalgo, ele era um pecador, era casado e tinha amante, ele era um indivíduo arrogante, né? Um indivíduo que, digamos assim, representava a arrogância de sua condição social, a fidalguia. Então a gente não pode esquecer que ele não merecia a barca do anjo, não é isso? A barca do céu, tinha que seguir na barca do inferno. Lembrando com vocês que ele não dava atenção aos pobres, não é isso? Desprezava os pobres. E toda aquela arrogância dele, aquela fumosa vaidade, acabam prejudicando e levando para a barca do inferno. Vamos lembrar que ele ainda carrega dois objetos que são típicos daqueles que não se desprendem da vida material. A cadeira, que é símbolo da fidalguia, assim como o manto, o rabo, que ele leva consigo para a morte. No caso do sapateiro, o sapateiro morreu confessado e comungado. Entretanto, ao confessar-se ao padre, ele não contou todos os seus pecados. Ele não contou, por exemplo, que roubava, né? Ele roubava no preço pelos seus serviços. Então ele morreu em pecado, porque ele omitiu os seus pecados ao padre. Ok, gente? E comungou a si mesmo. E ele ainda vai levar os ferros ou as formas de fazer sapato, não é isso? Para a morte junto com ele. A letra B contemplava a seguinte questão. Além das faltas específicas desses personagens, há uma outra comum a ambos e bastante praticada à época que Gil Vicente condena. Identifique essa falta e indique de que modo ela aparece em cada um dos personagens. Gente, vamos lembrar o seguinte, quando você coloca cada um dos personagens, eles estão se referindo aos dois mencionados no texto, correto? Meio subjetivo, o aluno pode até ter se confundido. E uma outra subjetividade presente nessa letra B é lembrar o seguinte, há uma outra comum a ambos e bastante praticada à época. Na verdade, é comum a várias personagens da peça, né? A única opção que o aluno teria era responder sobre o comportamento religioso marcado pela conveniência. O comportamento de convenção, o indivíduo que vai à igreja por convenção, que reza por convenção, que confessa por convenção, por convencionalismo, não por realmente acreditar como ato de fé, na confissão, na comunhão e coisas do gênero. Então, fora a confusão que poderia ter sido gerada, acho que a questão, no mais, não foi tão difícil assim. Foi uma das mais tranquilas da prova, né? Mas, com certeza, mais difícil que as questões 7 e 8. Muito bem, vamos à seguinte? Então, vamos lá, pessoal. Vocês devem estar achando, poxa, a vida foi super bem, a prova está fácil, acertei as questões, porque vocês estão bem preparados, né? Aí fica fácil. Os trechos a seguir foram extraídos de Memórias de Milícias e Vidas Secas. É a questão comparativa que apareceu na prova. Contrário aos outros anos, que havia mais questões comparativas, aqui nós ficamos com uma única questão comparativa, gente. Só essa de Vidas Secas com Memórias de Milícias. O primeiro texto contempla a figura do Major Vidigal, o segundo texto a figura do Soldado Amarelo, né? Então pergunta-se, que semelhanças e diferenças podem ser apontadas entre o Major Vidigal, de Memórias do Sargento de Milícias, e o Soldado Amarelo, de Vidas Secas? A primeira coisa que vem na cabeça do candidato é achar comparação física. Nada a ver, né? Especificamente, os dois textos contemplam a ideia de poder e a maneira de exercer esse poder. Então, toma um certo cuidado. O que a gente pode observar? O Major Vidigal, ele era o chefe das milícias da época. Isso era a grande autoridade do poder coercitivo representado pela polícia. Então, nós vamos lembrar, ele abusava de seu poder. Ele próprio julgava, prendia, condenava, soltava os presos. Na verdade, nós vamos encontrar um Rio de Janeiro desorganizado em termos de milícias. E ele acaba sendo a única autoridade presente em tudo. Então, ele acaba abusando desse poder dele aí, né, gente? Abusa bastante desse poder. Agora, o Soldado Amarelo também abusa do poder.
ele vai prender um inocente que é Fabiano, por questões puramente pessoais. Então é interessante a gente observar que há mais semelhanças do que oposições. A oposição que existe é a posição dessas duas personagens com relação aos cargos que ocupam. O Major Vidigal é a autoridade maior, enquanto o Soldado Amarelo é um cumpridor apenas, né, do poder coercitivo exercido pelo Estado. Vamos lembrar, a gente comentou da seguinte maneira. Vale lembrar que o final do parágrafo transcrito, falando do Major Vidigal, em verdade não abusava ele muito de seu poder. Gente, isso é uma ironia, né? Se o candidato seguiu isso aí dizendo que ele não abusa do poder, vai cair em contradição com relação à parte anterior do texto. Então, o único cuidado que o aluno deveria ter tido, ler o texto com atenção, é o que a gente sempre frisa para vocês. O texto é o fundamento de tudo, né? E um outro aspecto, o Soldado Amarelo abusa de seu poder por um motivo fútil particular, cometendo uma injustiça contra o inocente. Fabiano abandonou o jogo sem pedir licença e despedir-se dele. Ao prender Fabiano e ajudar a surrá-lo, o soldado deixa a missão de proteger para representar a própria agressão. O Major Vidigal perseguia criminosos, vadios, ao contrário do Soldado Amarelo, que acaba perseguindo o inocente, que é Fabiano. Correto? A letra B dizia assim, como essas semelhanças e diferenças, eu queria saber quais diferenças, né? Porque a gente só percebe no grau de poder que eles exercem. Então ficou subjetiva, né? A questão ficou subjetiva. Que outra diferença? Um é soldado de polícia no sertão e o outro no Rio de Janeiro? Isso não seria uma diferença importante dentro do texto. Então ficou meio vaga a pergunta, é uma daquelas famosas questões com certa subjetividade, né, pessoal? Então tem que tomar atento para isso aí e um certo cuidado, né? Bastante atenção. Como essas semelhanças e diferenças se relacionam com as características de cada uma das obras? Gente, é um romance romântico, não é isso? Que se passa no período de Dom João VI, na vida de Dom João VI no Brasil. Então nós vamos observar que guarda uma personagem às vezes caricata. O Major Vidigal chega a ser caricato em alguns momentos, enquanto que a outra personagem é um soldado de polícia do interior do sertão nordestino, correto? Então nós vamos observar nada de caricato, né? Um detalhe, se o Major Vidigal não tinha medo de nada, o Soldado Amarelo é medroso. Quando perdido na Caatinga, ele chegou a temer pela figura forte, valente, adaptada ao meio de Fabiano, né? Todo aquele poder policial dele desaparecia diante da força de Fabiano, da integração de Fabiano com o meio. Tudo bem, pessoal? Então, aqui trata-se de um romance neorrealista, ou seja, moderno, segunda geração moderna, classificado dentro do neorrealismo. A visão de mostrar aí exatamente esse poder, esse poder policial exercido de forma arbitrária contra o inocente, mostra bem o exercício do poder, a falta de posição social e cultural de Fabiano diante da autoridade do Soldado Amarelo. Daí até o complexo de inferioridade de Fabiano, né, pessoal? Vamos então à questão 11. Os trechos a seguir foram extraídos de A Cidade e a Serra, de Eça de Queiroz. Mais uma vez, A Cidade e a Serra presente na prova, né? É muito interessante chamar sempre a atenção de vocês a importância desse livro, porque as questões acabam girando em torno da própria intenção do livro, né, de ser uma apologia da vida no campo em detrimento da vida na cidade. Então pergunta-se na A, levando em consideração os dois trechos, explique qual é o significado do enguiço do elevador. Vocês devem estar lembrados que o elevador enguiçou, né, o elevador que dava da cozinha na sala de jantar, levando um famoso peixe, né, pescado e preparado de acordo com a receita do arquiduque Casimiro, né, quase um príncipe. E você vai ver que ele engastalhou, atrapalhando toda a comemoração, atrapalhando o jantar. Pessoal, o que a gente vai observar? O que esse enguiço representa? Assim como outros defeitos que vão surgir no Palacete 202, nos Campos Elíseos, né, onde vivia o nosso protagonista Jacinto. Gente, ele representa a decadência dessa sociedade tecnológica, dessa sociedade considerada, então, poderíamos chamar aí de uma sociedade puramente moderna, representada por Paris, em detrimento da vida no campo, da simplicidade da vida no campo, né? Nós vamos observar que esses confortos e excessos deixavam de lado o ser humano, o homem comum, o trabalhador francês, né? Privilegiando aquela alta sociedade francesa. Então a destruição desses elementos desse mundo moderno representa então a própria intenção do livro de defender a vida simples no campo. É o que pede a B. Como o desfecho do romance se relaciona com esse episódio?
Gente, no desfecho, Jacinto está integrado à vida no campo. Muito tranquilo, vivendo em paz, casado e com 2 filhos. Já não é mais o Jacinto, ponto final. A vida dele recomeça, ele vai florescer, não é isso? Por quê? Porque ele encontrou no campo a paz que ele não encontrava na cidade. Então a gente comentou o seguinte: considerando que a Cidade das Serras é uma apologia da vida no campo em detrimento da vida moderna e tecnológica nos grandes centros urbanos, o desfecho do romance, com a plena integração de Jacinto à vida pacata no campo, representa uma oposição aos desastres ocorridos no Palacete 202 em Paris. Os episódios vividos em Paris anunciam a decadência da vida urbana e a valoração da vida simples de integração na natureza. Ok? Muito tranquila em termos dessa questão, o aluno precisava lembrar da passagem e a representação dessa passagem. Então não é só uma questão de leitura ou mesmo uma questão de enredo, é uma questão também analítica, que foi o que predominou nessa prova da Unicamp. Muito bem. 12. Os trechos abaixo foram extraídos de Dom Casmurro de Machado de Assis. Bom, a gente já esperava, vocês junto comigo já esperavam essa passagem, né, da A Vida é uma Ópera, não é isso? E veio lá então, eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muitas vezes toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quarto. Duo terníssimo, ele Capitu. Trio, ele Capitu e Escobar. Quatro, ele, Capitu, Escobar e Ezequiel, que seria o fruto desse suposto adultério de Capitu. Então, muito bem. E na segunda parte, uma metalinguagem, né? O narrador fala sobre livros confusos e livros omissos. Vem a pergunta: como a narrativa de Bento Santiago pode ser relacionada com a afirmação de que a verossimilhança é muitas vezes toda a verdade? Bom, pessoal, no sentido de que os fatos da vida do narrador se assemelham, se aproximam ou mesmo coincidem com o drama vivido numa ópera. Então, nesse sentido, a verossimilhança, a semelhança com a verdade seria ela por si mesma toda a verdade, né? Os próprios fatos, já que ele quer provar para o leitor o adultério de Capitu com seu melhor amigo Escobar, a esposa e o melhor amigo. B. Considerando essa relação, explicite o desafio que o segundo trecho propõe ao leitor. Gente, o desafio diz respeito ao fato de que o leitor deve preencher as entrelinhas deixadas pelo narrador em seu texto para torná-lo claro, não é isso? Então, o que seriam essas entrelinhas? Aqueles pormenores que ficam apenas sugeridos pelo Bento Santiago, o velho narrador, não é isso? Sobre os fatos ocorridos no passado. Vamos lembrar que essas lacunas, esses desvãos, são também resultado da memória de Bento Santiago. Os fatos já não estão tão presentes, estão meio nublados, meio embaçados, meio opacos. Então, caberia ao leitor exatamente preencher essas lacunas. Vamos lembrar que o romance realista, de um modo geral, ele contempla a importância da participação do leitor enquanto elemento de análise psicológica. Então isso já é um fato do romance realista levado ao extremo em Machado de Assis. No caso de Dom Casmurro, esses desvãos, na verdade, são momentos de incerteza do próprio narrador com relação aos fatos ocorridos ou às verdades ocorridas no passado. Não é isso? No caso, as dúvidas e omissões seriam resolvidas, então, pelo leitor. Como, por exemplo, a grande pergunta do livro, né? Que já que é um romance da dúvida. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Quem responde é o leitor. O narrador tenta provar a culpa, ainda que não consiga. Correto, pessoal? No mais, esperamos que vocês tenham feito uma excelente prova, né? Com certeza nossos alunos gostaram muito da prova da Unicamp, já que leram os livros, tiveram aulas específicas sobre os livros e se prepararam o suficiente para isso. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.